partir do 5 diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar, e aqui ele faz referência ao texto anterior, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então veja que aqui o apóstolo, ele reúne Gênesis 1:26, ele toma o testemunho de Davi e ele traz uma solução. Daí nós devemos observar que ele começa trazendo uma chave para o entendimento. Versículo 5 começa assim, olha: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo. Não está aí na sua Bíblia assim? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir. Ah, então não é o mundo. Então, quando você olha para a Escritura, olha o que Paulo está dizendo. Deus criou um mundo, Gênesis capítulo 1. Está criado? Mas esse mundo criado, ele profetiza, ele tipifica, ele aponta para o mundo que há de vir. Então a Escritura trabalha nesse jogo de espelhos, né? Trabalhando com um protótipo, com um símbolo, com um tipo que aponta para uma realidade. Então o mundo para Deus só estará completamente adequado de acordo com a vontade divina quando chegarmos no mundo que há de vir. Então Deus ainda está trabalhando na obra da criação deste mundo. Lembra o que Cristo fala lá em João capítulo 5, versículo 17, ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No exato contexto em que os fariseus, os escribas, os líderes da religião judaica questionavam a Cristo por que ele trabalhava ou permitia que as pessoas trabalhassem em dia de sábado. Ou seja, o sábado para os judeus era o fim da criação. Deus criou, concluiu, pronto, nada mais resta fazer. Agora segue o descanso. Jesus fala: não, meu Pai ainda continua trabalhando, porque esse mundo criado originalmente, ele aponta para um mundo vindouro. Então o mundo que há de vir é o mundo em que se cumpre a vontade eterna de Deus. Então aquilo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é um texto profético, porque ele não se cumpriu ainda. E lá você tem Deus criando o homem com um propósito. O homem é criado para governar. Só que, como diz Davi, nós não vemos isso acontecer. Por quê? Porque Deus ainda está caminhando para o mundo que há de vir. Do mesmo modo que existe um mundo prototípico, né? Um mundo simbólico, um mundo que, embora concreto, esse que nós vivemos, mas ele, quanto à sua natureza, ele é profético, aponta para o mundo vindouro. Semelhantemente, o primeiro homem lá, Adão, ele também é um homem que representa. É o que está aqui no tópico 3º, em Romanos 5,14, quando Paulo diz o seguinte, que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então existe o mundo criado originalmente por Deus, que aponta para o mundo que há de vir, Gênesis 2,6, sim ou não? Vocês estão percebendo? Estão entendendo? O primeiro homem criado, Adão, que aponta para o homem que havia de vir,
Então existe um mundo que há de vir e existe um homem que há de vir. Então nós temos aqui tanto o mundo vindouro como um homem vindouro, sendo que o primeiro mundo e o primeiro homem apenas apontam profeticamente para esse cumprimento. Então é isso que o apóstolo Paulo, ele diz claramente aqui: este homem, em quem se cumprirá todas essas coisas, é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é este homem profetizado. Quando falamos, entretanto, de Jesus Cristo, nós devemos pensar de maneira ampla o cumprimento da vontade de Deus, do Pai, no seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Todos já ouviram falar de Cristo, sim ou não? Mas quantos já ouviram falar do Cristo místico? O Cristo coletivo. Primeiro momento, isso parece soar meio nova era, não é? Meio esotérico, não é? De fato, mas a grande questão é que a maioria esmagadora dos crentes, eles pouco ouviram falar de verdades profundas das Escrituras, estão muito na superficialidade. Mas o fato é que não tenha medo de falar o Cristo coletivo, porque Cristo não quer dizer Deus. Não necessariamente se aplica à divindade. Tanto é, nós já falamos isso aqui, o termo Cristo quer dizer o ungido. Então, o Logos, ao se fazer carne, ele se faz homem para o cumprimento da profecia de Gênesis 1:26. Ele se faz homem para que nele se cumpra, para que ele seja o homem que haveria de vir, para que ele seja o homem profético que irá governar sobre todas as coisas. Agora, este homem, estamos olhando no âmbito humano, agora nós temos a encarnação do Verbo, estamos olhando para a sua humanidade, ele foi ungido. O Espírito Santo ungindo a Jesus de Nazaré, para que ele se tornasse o Cristo de Deus. Desse modo, nós temos que pensar em Cristo, no aspecto do homem Jesus de Nazaré, que foi o quê? Ungido para um propósito. Querem ler um texto comigo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos 10, 37 em diante. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu, olha a palavra ungir aí, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja, ungiu a quem? A Jesus de Nazaré. Então quando fala Jesus de Nazaré, Jesus foi o nome dado ao filho de Maria. Maria não gerou um menino que tinha carne, tinha sangue, ossos, músculos. Não nasceu lá em Belém? Sim ou não? Ele não foi criado em Nazaré? Quando a Bíblia fala Jesus de Nazaré, está apontando diretamente para o homem mesmo, nascido e criado e que foi crucificado. O homem, não a Deus, que é eterno, que não tem princípio de dias nem fim de existência, não ao Logos eterno, mas se refere a esse Jesus que foi ungido. Então esse Jesus, homem ungido, ele é feito Cristo. Talvez é o que esteja também em Atos capítulo 5. Abra na sua Bíblia aí e veja com clareza, capítulo 2 de Atos, versículo 36, olhem aí, 2:36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este, quem é Jesus? Não é o homem, nascido de Maria? Que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Então o Cristo foi feito, Jesus de Nazaré foi feito o Cristo. Ele foi ungido, estabelecido e ordenado para ser o homem profético, em quem se cumpre a profecia de Gênesis 1:26, para ser o homem que haveria de vir. Essa distinção ela é básica, né? Até porque se nós quisermos nos referir ao Logos enquanto Deus, divindade,
Não precisaria pensar nada disso, porque ele sendo Deus, ele já reina, ele já é Senhor, ele já é tudo. Deus não tem que alcançar nada, porque ele é. Então, essa economia divina se cumpre em Jesus, que é constituído o Cristo. Portanto, o Cristo está vinculado ao cumprimento de profecias, o Cristo está vinculado à humanidade, o Cristo está vinculado ao cumprimento da obra de Deus por meio de Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido, esse é o Cristo individual. Mas esse Cristo individual, ele se torna o cabeça de um corpo. Efésios capítulo 1, versículos 19, 20, 21 e 22. Quando diz que o mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo, tirando-o do sepulcro, ressuscitando-o dos mortos, e que o elevou acima de todo nome que se possa referir, ele constituiu esse Cristo por cabeça do seu corpo, que é a igreja. Aí nós passamos a ver esse Cristo individual é o cabeça, é o líder, é o principal, mas que a ele foi dado um corpo, esse corpo que vai ser o corpo de Cristo. Daí os crentes falam sempre, né? Não, a igreja é o corpo de Cristo, que é um fato. Mas às vezes não param para atentar na grandiosidade do que vocês estão dito. Corpo de Cristo é o corpo dele. É o corpo dele. Ou seja, se ele é o cabeça, nós somos o corpo, então você é membro desse corpo de Cristo. Então você está integrado a Cristo. Você faz parte de Cristo. E portanto você é Cristo. Já viram isso na Escritura? Querem ver um texto bem forte? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, vírgula, assim também com respeito a Cristo. Esse texto ele tem duas partes, e entre as duas partes tem uma conexão, tem um nexo. Vocês conseguem descobrir onde está o nexo desse texto? Se você vir o nexo, você já vai ver as duas partes. Se não vir o nexo, você não verá quantas partes tem o texto. Falar alto. Assim como. Este é o nexo. Então veja que ele diz, olha, assim como o corpo tem, é um, não é? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, é a primeira parte. A segunda parte, assim também, é assim também, com respeito a Cristo. Ele faz uma comparação. É como que ele diz assim, você quer entender como é Cristo? Como é? Como é que é Cristo? Me fala aí. Cristo tem olhos azuis, né? Cabelos grandes, loiros, né? É isso? Como é Cristo? Barba, né? Aquela descrição europeia né? Aqui Paulo está dizendo aqui nas epístolas desse Cristo coletivo. Então ele diz assim, olha, assim como o corpo, ele fala assim, olhe para o corpo humano. Para você entender o que eu quero dizer, imagine o corpo humano, não é um? É ou não é? É um. E embora seja um, ele é formado de muitos membros, vários membros. E esses muitos membros, embora muitos, eles formam um só corpo. Desse jeito aqui, um e muitos, muitos e um, é Cristo. Cristo é um. Só que esse Cristo único, ele é formado de muitos membros. E os muitos membros, embora muitos, formam um só Cristo. Não é corpo, um só Cristo. Ele compara o corpo a Cristo. Muitos membros formam um só corpo. Esse Cristo
ele é formado de muitos membros, e os muitos membros formarão um só Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui, então, desse Cristo coletivo, que nós chamamos também de Cristo místico, no sentido de que ele não é algo tangível, palpável, dessa terra, dessa natureza. Ele é algo espiritual.